Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir essa videoaula. Espero que todos estejam bem, né? Então, pessoal, só vou mostrar algo para vocês, ver se vocês conhecem. Vocês sabem o que é isso aqui? Aposto que sim. Claro que sim. Todo mundo sabe o que é isso, né? Isso são peças de xadrez, né? A gente joga, todo mundo joga, quase todo mundo, né? O xadrez é uma coisa muito bacana. Eu pessoalmente não sei, né? Assim, sei movimentar umas peças, alguma coisa assim, mas é muito bom, desenvolve a tenacidade do cérebro, a questão da raciocínio, né? Você tem um desenvolvimento e é muito bom e é um jogo prazeroso, né? Eu acho que no meio de tantas coisas inúteis que a gente faz, o xadrez é uma coisa muito útil, né? É muito legal. Inclusive tem uma série no Netflix, O Gambito da Rainha, muito boa. Se vocês não assistiram, eu aconselho, muito bacana. Bom, então sejam bem-vindos, né? Professor Anderson, ensino religioso, né? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês, a gente quer tratar do tema sobre os textos sagrados, né? E aí a razão de eu estar mostrando para vocês as peças de xadrez, porque quando a gente fala de textos sagrados, a gente remete à linguagem, né? E aí como a gente pensa a linguagem, o homem, quando a gente pensa o homem, né, a gente sabe que nós somos os seres com uma linguagem mais desenvolvida, né? Ou seja, nós somos seres dotados propriamente de linguagem, né? O papagaio também fala, né? Sim, ele fala, mas ele não é que ele fala, ele repete, né, aquilo que a gente fala, né? Nós não, nós repetimos e nós criamos ainda a linguagem, né? E aí quando a gente olha os povos, suas diferenças, a gente percebe que cada um tem sua linguagem, né? Cada universo também tem sua linguagem. Se você fala de religião, cada núcleo religioso tem sua linguagem. Cada núcleo cientista, você vai para o direito, ele tem uma linguagem, a linguagem do direito. Você vai para a medicina, a linguagem da medicina. Ou seja, cada local ele tem um código. A gente pensa de linguagem, a gente pensa, são códigos, né, que se comunicam, né, o transmissor, o receptor, essa coisa toda, né? E quando eu mostro o xadrez para vocês, é para que vocês pensem o seguinte: cada peça do xadrez tem um movimento, né? Quem vai jogar xadrez pela regra sabe que você não pode pegar uma torre e fazer um movimento semelhante ao bispo, porque você está, como se diz, você está contrariando a regra do jogo. Ou seja, a linguagem também é assim. A linguagem ela é algo circunstancial, ou seja, conforme o momento, ela tem um significado. Por exemplo, quando você fala a manga é gostosa, é um fruto gostoso, você está se referindo à manga do fruto. A fruta, né? O fruta. Quando você me fala que a manga da camisa ficou curta, você tá me referindo à roupa. Quando você fala vou pôr a mesa, você está me referindo a um momento de alimentação, essa coisa toda. Quando você fala vou sentar à mesa, ou vou pegar a mesa, você já está falando no sentido da mesa propriamente dita, né? Ali 4 pernas firmadas no chão, 4 ou 3, né? Tanto faz uma. Ou seja, a gente percebe que a linguagem é algo circunstancial, né? E dinâmico também, porque ela muda. E aí o interessante é a gente pensar a linguagem como algo que se desenvolveu e se desenvolve até hoje com o ser humano. O ser humano,
na capacidade dele de conceituar, na necessidade de conceituar, ele vai produzindo a linguagem, né? E aí existe uma aceitação, essa aceitação coletiva, né, que adota, né, essa linguagem. Outra coisa também, a linguagem também revela também uma evolução, né, do ser humano, né? E aí a gente entende aqui o que é a linguagem. Qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, né? Quando a gente pensa na questão do gesto aqui, a gente coloca essa questão da linguagem da Libra, né? Dos surdos e mudos. Eles estão falando ali, eles não conseguem ter uma linguagem sonora, né, similar à nossa, então eles têm outro tipo de linguagem. Mas, de qualquer forma, eles estão inseridos, né, aqui no mundo, né, porque eles têm uma linguagem. Ou seja, o ser humano sem a linguagem, ele não consegue estar inserido no universo, né? Eu quero ir para os Estados Unidos. Sim, para você ir para os Estados Unidos, você vai ter que falar inglês, nem que seja um pouquinho, para você conviver ali. Porque senão não tem como, ou seja, eu só posso conviver no universo na medida que eu consigo entender aquela língua, falar, comunicar, utilizar aquela língua, né? E aí, nesse primeiro momento, a gente coloca aqui o homem neandertal, né? E o Homo sapiens. A gente, quando estuda história, vocês vão ver isso em história, que eles são tipos diferentes, né? Dentro de uma teoria evolucionista, de uma ótica evolucionista aí, eles são seres diferentes, são homens diferentes, né? E aí, o que, segundo o historiador, o Yuval Harari, ele traz o seguinte, que esse Homo sapiens, que somos nós, ele só conseguiu evoluir dentro do processo porque ele conseguiu evoluir na sua linguagem, né? E esse outro, o homem neandertal, ele não consegue esse processo. E isso leva esse homem à extinção. Ou seja, então o processo de evolução aqui está marcado por uma questão da linguagem, né? Então, e por que eu coloco isso? Aqui nós temos a descoberta do fogo. Vamos pensar o homem, esse homem pré-histórico, no escuro, né? Na selva, na savana africana, no escuro, né? E aí nós temos a descoberta do fogo, né? E aí você sabe que isso abre possibilidades. Aqui embaixo, essa pintura aqui que eu estou mostrando com o Mauser, aqui nós temos um traço, segundo historiadores, um traço de um rito religioso. Ou seja, segundo, eles pintam esse animal, né, e saem para caçar, porque eles esperam, de alguma forma, que eles vão conseguir pegar. Lembrando que a única necessidade aqui, você não tem uma necessidade de videogame, carro, viagens, não. A necessidade aqui, ela se concentra simplesmente em comer. Não tem outra necessidade. Comer, sobreviver. Então, a necessidade primária aqui é sobreviver. E aí, claro, essa linguagem vai evoluindo no processo. E aí vai organizando, né? Aquele homem que é nômade, ele percebe que ao jogar uma semente no lugar, ali cresce frutos. Então ele passa a ser um agricultor, isso fixa ele num local, e fixando um grupo no local, começa a estruturar a sociedade, crescer ali, né, as primeiras comunidades, e isso tudo definido por códigos da linguagem. Eles vão, né? Lembrando que essa linguagem ela é muito reduzida em relação à nossa hoje, né? E aí o seguinte, dentro desse processo, eu quero trazer o seguinte, como que se comunicar? Esse homem já tem uma experiência religiosa, né? Assim, quando você fala de religião dentro desse processo histórico, por exemplo, você tem um tipo de panteísmo,
racionalismo, você tem um tipo de naturalismo, né? Você não tem... porque quando a gente pensa no processo religioso, ele vai se aperfeiçoando conforme o tempo. Essa descrição religiosa, ligado à linguagem, ela está justamente naquilo que o homem consegue descrever, né? E aí, no primeiro momento, nós temos o quê? A tradição oral. Ou seja, todo o processo religioso, ele se dá pela tradição oral. Ou seja, é comunicado. Você tem naquele grupo, naquela tribo, uma pessoa, um líder, vamos pensar nos índios, o pajé, né? Que comunica o sagrado. Ou seja, ele, de alguma forma, ele é aquela pessoa que fala com o sagrado e fala do sagrado para as pessoas. Ou seja, e aí ele tem também uma questão seguinte: ao mesmo tempo que ele é um líder religioso, ele também é um líder político também, porque ele organiza ali, né? E juntamente, você não tem uma separação de uma ordem religiosa e de uma ordem política separada. Não, tá tudo junto ali, né? Inclusive, a moral, né, o costume ali é regulado por esse processo junto. Então, você tem essa figura oral aqui, por exemplo, aqui em cima você tem, vamos pensar que é alguém pregando aqui, passando ensinamentos religiosos aqui, né? Aqui embaixo você tem uma família, né, que a mãe está comunicando, contando histórias, né? Quando a gente vai... Gente, a televisão é algo do século passado, aí, 1900. E assim, quando ela chegou, poucas pessoas tinham acesso à televisão. Não é igual hoje que todo mundo tem televisão, todo mundo tem celular. Não, não é assim. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à televisão. Lembrando que antes da televisão nós tínhamos o rádio, né? E aí o que acontece? As pessoas... Mas antes desse processo nós tínhamos os contadores de história. Ou seja, aquela pessoa que ela tinha uma mente muito fértil, tinha uma capacidade intelectual tamanha, ela escrevia, né, ou então ouvia e contava as histórias, né? Dentro da Grécia Antiga, nós temos a figura do poeta, dos poetas, que narram as histórias da mitologia, né? Hércules, Zeus, ou seja, isso são todas experiências orais, né? Quando você pensa, por exemplo, vamos pensar no cristianismo. Quando você tem hoje a Bíblia, né? E aí você fala assim, aconteceu ali aquele fato, Jesus curou tal, e alguém já escreveu. Não. O Evangelho só foi escrito muitos anos depois da morte de Cristo, né? Anos 70, ano 80, ano 40, conforme assim, ele tem suas datas diferentes. Mas antes, todo o processo era passado de forma oral, ou seja, de forma comunicada, né? No interior, ainda nesse momento, no interior, você ainda tem essa questão ainda, né, dessa comunicação oral, né? E aí, por exemplo, depois, né, depois nós temos os escribas. Quem é o escriba? O escriba é aquele que copia os textos, né? Então, ou seja, dentro de uma sociedade a gente vai pensar que nem todo mundo tinha acesso à educação. Educação era uma coisa restrita para pouquíssimas pessoas de uma classe elevada. E aí quem nós temos a figura que escreve, que copia? O escriba. Então ele vai escrever as coisas, escrever os livros, né? E aí o seguinte, aí nós temos já sai de uma tradição oral e nós entramos numa tradição escrita, ou seja, no modelo. E depois com a Revolução Industrial, nós temos a criação da prensa, Gutenberg, né? Nós temos os livros, né?
E aí a coisa ganha uma expansão muito grande. E aí é o seguinte, e aí quando a gente pensa numa ótica religiosa, esses textos, eles passam a ser difundidos, mais pessoas começam a ter acesso, né? Vocês vão estudar em história a reforma e a contra-reforma, né? O processo da reforma, como se diz, a reforma protestante. O que foi a reforma protestante? Foi justamente quando há uma separação, nós tínhamos apenas uma igreja, né, de maior poder político, que era o universo católico, e aí com Martinho Lutero, junto com outros pensadores ali atrás, cria-se uma separação, né? E aí, entre as teses de Lutero, né, ele contribuiu muito com isso, porque ele que vai traduzir o texto da Bíblia, né, para outras línguas, né, para outra língua, e aí começa um processo de tradução. Ele faz isso, né, e depois com a prensa isso vai se duplicando, né? Nós temos uma separação entre o mundo católico e o mundo protestante ali, as primeiras igrejas, né, a luterana, a anglicana, essa coisa. Então nós temos um cisma, na verdade, né, uma separação, né? E aí, pessoal, quando a gente pensa que muito contribuiu para isso, foi justamente os textos escritos. Por quê? Porque as pessoas passaram a ter acesso às leituras, quando a gente fala do mundo, desse mundo cristão aqui, que é o nosso, não é? Então as pessoas, e aí isso começa a criar, né, as cisões, né? Ou seja, nesse momento aqui, nós já não temos a oralidade, nós temos os textos escritos, e por esses textos falarem da divindade, né, das diversas, por exemplo, você tem aqui o Alcorão, que é o livro islâmico, né, de Maomé. Nós temos a Torá, nós temos os Vedas, o livro dos Mormons, né, o Bhagavad Gita, né? E aqui nós temos outro texto que eu acredito que seja indiano aqui pelo fundo. Ou seja, e existem inúmeros, né? Existem inúmeros livros, né? Ou seja, todos esses livros, eles têm assim sua função: registrar o processo histórico de forma escrita, né? Você vai ter textos aí antes de Cristo, muito antes de Cristo, né? Quando você lê a mitologia grega está muito antes, né, aí de Cristo, né? Você tem história dos deuses, você tem antes do processo de colonização, onde o Roma coloniza outros povos, você tinha outras religiões lá que foram ou seja, aqueles deuses, eles foram deixando de existir porque a crença naquele Deus foi morrendo, ou até mesmo porque a evolução da linguagem, com o tempo, aquilo que aquela religião dava significado, com o tempo ela não nutriu a necessidade humana, ela foi se deixando. Por isso que eu falo, a linguagem vai evoluindo, porque se a linguagem não ir evoluindo, vira um tédio, na verdade. Por exemplo, pensa no livro que você lia quando você era criancinha, né? Quando você vai ler esse livro hoje, você pode até achar bonito, mas a linguagem dele já não te cabe mais. E os livros que você lê hoje, vamos dizer, quando você tiver aqui 30, 40 anos, se você for ler eles, você fala, poxa, eu lia isso. Faz uma experiência com escritos, por exemplo. Escreva um texto hoje, alguma coisa, o que você pensa, e vá ler esse texto daqui a 10 anos para você ver. Você fala, nossa, eu pensava assim, eu falava assim. Ou seja, porque a linguagem, ela sofre um processo de evolução. E quando a gente fala de escritos históricos, esse escrito registra esse momento histórico. E aí o interessante, quando a gente vai ler um escrito histórico, a gente prestar atenção nisso, porque muitas vezes a gente olha algo que aconteceu naquele momento histórico e você vai julgar aquele momento histórico
com a consciência de hoje. E você fala, poxa, isso é errado. Como é que acontecia isso? Não, gente. Naquele momento, nós não tínhamos a consciência que nós temos hoje. Porque a consciência é algo evolutivo. Então, muitas vezes, aquilo era ter aceito ali. Fazia parte, né, daquele momento da moral ali. Mas aí depois ela vai sendo desconstruída. As pessoas não vão aceitando mais isso, né? Ela organiza a estrutura religiosa. Você tem a questão dos livros que organiza, né, essa... E aí você tem a questão das leis também, o estatuto de uma ordem religiosa, quem é quem que faz, ou seja, ela serve, a tradição escrita, ela serve para organizar também a estrutura, a ordem religiosa ali. Por quê? Porque você não pode fazer algo que não está estabelecido ali, né? E ela comunica essa experiência do homem com o sagrado. Ou seja, quando você pega os Salmos, né, você tem essa conversa do homem, às vezes é uma súplica, às vezes é um agradecimento, às vezes é um reconhecimento, né? Ou seja, essa relação desse homem que tem uma experiência com o sagrado, aquilo está reproduzido ali. Os Salmos, para a gente que tem essa coisa cristã, essa influência do cristianismo muito forte, a gente tem. Mas os outros livros também têm. Ou seja, todos os escritos de todas as religiões, ela narra justamente isso. Essa experiência do homem que se dirige ao sagrado, né? Por quê? Porque dentro de uma ótica religiosa, o sagrado é o mistério, né? E o homem, por ter uma necessidade, ele tem necessidade de saber, um vazio existencial, alguns teóricos defendem isso, ele busca isso com as respostas do sagrado. Ou seja, o sagrado, a leitura do sagrado significa a vida das pessoas, né? E aí é interessante porque quando a gente vai conversar com pessoas religiosas, a gente percebe que eles têm esse contato com o processo da leitura, né? Muitas vezes a pessoa está passando por uma angústia, uma enfermidade, um problema, ela se depara com aquela literatura e aquela experiência, aquela necessidade, ela acaba se sentindo melhor. Ou seja, ela tem uma experiência com o sagrado através da leitura, né? Nós temos São Francisco de Assis, Santo Agostinho, são dois que eu destaco, que eles têm uma experiência de conversão, de mudança de vida, porque eles se depararam com os escritos, né? São Francisco de Assis é aquele santo católico que deixa tudo. Ele é rico, né? Ele é um filho de um senhor rico, né? E ele deixa tudo ali, abandona tudo e vai ser pobre e ajudar os pobres, né? Então, os textos dele são bonitos, claro que são romantizados, né? Mas em si são bonitos, né? Mas ele tem uma experiência, porque ele tem uma vida muito devassa, e ele vai preso, aí ele encontra uma cópia de um evangelho lá dentro da cadeia e abre naquela parte que diz: se queres ser perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. Ele leva aquilo ao pé da letra e faz, e a coisa ganha uma proporção tamanha, né? Hoje você tem aí uma ordem com esse nome, né? Ela orienta os fiéis, ou seja, ela vai orientar, né, uma sociedade religiosa. E a gente tem muito, hoje nem tanto, mas há décadas atrás, você tinha uma sociedade com essa força religiosa muito, como se diz, muito presente ali. Inclusive, por exemplo, você vai para cidades históricas, pessoal, você percebe que na frente da igreja tinha uma praça, porque as pessoas se reuniam ali para conversar. Mas todo mundo, de alguma forma, ia à igreja. Então ela tinha uma força muito grande,
né? Quando você volta mais na história, a igreja tinha uma escada que subia, tipo um altar, depois eu vou lembrar o nome direitinho, e a pessoa ficava lá em cima para comunicar as coisas e fazer as homilias, né, dirigir a palavra, ou seja, ela era uma forma de orientar os fiéis, né? Até hoje, né, a gente fala assim, mas hoje é assim, as pessoas vão para a igreja, as pessoas querem saber das coisas, né? E aí depois, é interessante pensar isso aqui, porque lá na frente nós vamos estudar sobre o papel do líder religioso, e aí a gente entende que aquele que é o líder religioso, para ele ser um bom líder religioso, ele tem que ser bem informado para orientar bem seus fiéis, para evitar problemas, né? Aqui é a educação religiosa, as pessoas, os escritos, né? E aí quando a gente entra dentro desse escrito religioso, o escrito sagrado, você tem Bíblias, né? E você tem livros, os diversos livros, né? Que todos têm essa questão da orientação religiosa, né? E aí, por exemplo, vamos pensar no cristianismo, dentro do cristianismo católico, né? É interessante que dentro desse aspecto do cristianismo católico e evangélico, eles são diferentes. Por exemplo, dentro do mundo católico, você tem a Bíblia, você tem o catecismo e você tem as cartas papais. Todo papa que passou esses séculos todos, ele escreveu diversas cartas. Aquelas cartas ou documentos, encíclicas, elas são documentos sagrados. Para o evangélico, não. Sagrado ali, somente a Bíblia, né? Você tem as outras literaturas, são auxiliares, mas elas não têm esse poderio sagrado tanto quanto dentro do mundo mundo católico ali, né? Entendeu? Tá? Então é isso. Tá? E aí é o seguinte, aqui eu mostro para vocês, aqui nós temos uma lista, aqui, ó, nós temos uma lista, diversas religiões, e aí o interessante é isso. Por que nós somos cristãos? Porque nós sofremos um processo cultural que aí trouxe o cristianismo para nós. Aí nós lemos a Bíblia Sagrada, né, que é a Bíblia cristã, que é sagrada aí para os cristãos, né? Eu pergunto para vocês, se nós tivéssemos sido colonizados por outros povos, nós teríamos outra religião? Provavelmente sim. Né? Provavelmente sim. Né? Ou seja, então a religião, ela passa por dentro do processo cultural. Né? E aí, outro aspecto também é perceber o seguinte, todas aqui têm sua verdade. Né? O toísmo, o xitoísmo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo, todos têm uma crença onde dentro daquele universo todos têm uma verdade ali, né? E aí entra aquele texto, aquela aula antiga que nós comentamos sobre o respeito, sobre a tolerância religiosa, né? Como que eu vou viver em sociedade se eu não consigo respeitar o processo histórico do outro? Né? Então tem isso também, né? E aí, pessoal, para a gente terminar, o livro de atividade, a 10ª questão do caderno, ele traz lá uma pergunta interessante. Ele tem uma tira aqui, né? E aí ele faz assim, em um momento tão diferente, tudo que já vivemos, essa tirinha da Mafalda nos leva a uma importante reflexão. Explique a importância dos escritos e dos meios de comunicação para a religião. Bom, diante da aula, do que foi falado aqui, se você quiser pesquisar alguma coisa, eu quero que eu vou postar essa pergunta lá na plataforma, né? E aí você vai escrever, né, lá, postando lá, escrevendo lá a resposta, tá bom? E aí o seguinte, pessoal, tente escrever bacana, tá? Porque isso ajuda muito o meu processo aí evolutivo. Eu vi uma reportagem que dizia o seguinte, que nós, devido à nossa quantidade mínima de leitura, nós estamos lendo pouco, né? Então a gente está perdendo ferramentas de linguagem.
E quando a gente perde ferramentas de linguagem, pessoal, se eu perco ferramentas de linguagem, eu perco o meu processo de evolução. Porque, por exemplo, o meio que a gente vive, se essa linguagem é muito pobre, muito chula, então a minha mente não se abre. Cada palavra que eu aprendo é uma janelinha que abre na minha mente. Isso é muito bom mesmo. Tá bom? Então, um abraço, tá? Todos fiquem bem, tá? E aí eu vou postar lá a atividade. Um abraço a todos, tá? Até mais.